E hoje eu vou preparar para vocês um bolo de maçã que já sai recheado do forno, com uma massa macia e saborosa, um recheio úmido de maçã que deixa esse bolo perfeito. É uma ótima receita para você preparar na sua casa e surpreender a sua família. Então já me segue aqui para não perder nenhuma receita, vai no meu perfil, ativa o sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. E eu vou começar essa receita preparando o recheio de maçã. Eu vou usar nessa receita 3 maçãs, eu estou usando a maçã Fuji, eu só lavei ela bem, tirei as sementes e piquei ela em quadradinhos. Vou acrescentar uma colher de sopa de margarina, pode ser manteiga também. Uma colher de sopa de açúcar mascavo. E meia colher de chá de canela em pó. Eu vou ficar mexendo por alguns minutos até a maçã começar a amolecer. Você não precisa acrescentar água, que a própria maçã vai soltar água. E se você está gostando das minhas receitas, aproveita e já deixa um like nesse vídeo. É totalmente de graça, não lhe custa nada e vai me ajudar bastante no crescimento do canal. E depois de 8 minutos a maçã já chegou no ponto, ela já secou bem a água, ela já está mais macia. Agora eu vou deixar ela reservada enquanto eu preparo a farofa. Para a farofa eu estou usando 1 xícara de farinha de trigo, 1/4 de xícara de açúcar refinado, meia xícara de açúcar mascavo, 1 colher de chá de canela em pó e 4 colheres de sopa de margarina. Agora é só misturar bem com as mãos até ficar uma farofa bem úmida. É só ir beliscando até que todos os ingredientes se misturem e fique uma farofa úmida que você consiga formar torrões. E a farofa também já está pronta. Ela chega nesse ponto aqui que parece uma areia molhada, mas quando você aperta com a mão ela forma esse torrão mais firme. Eu vou deixar ela reservada enquanto eu faço mais um preparo. Eu vou misturar numa tigela 1/4 de xícara de açúcar mascavo, 1 colher de sopa de farinha de trigo, e meia colher de chá de canela em pó. Eu vou misturar bem e essa mistura eu vou colocar na massa antes de colocar o recheio de maçã. Eu já misturei bem, agora sim eu vou preparar a massa do bolo. Eu vou começar talhando o leite. Eu tenho aqui 1 xícara de leite e eu vou acrescentar o suco de meio limão. Eu só vou misturar um pouco para ele talhar e esse leite talhado vai deixar o seu bolo mais úmido e mais macio. Eu vou deixar reservado enquanto eu bato os ovos com açúcar. Eu vou colocar numa tigela 3 ovos e 1 xícara de açúcar. Eu vou bater esses ovos com açúcar por aproximadamente 1 minuto, só para que ele aumente um pouco de volume. Não é necessário usar a batedeira. Eu já bati os ovos com açúcar por 1 minutinho, agora eu vou acrescentar o óleo. Para essa receita é meia xícara de óleo, você pode usar qualquer óleo vegetal de sua preferência. Eu vou bater novamente por mais 1 minuto, que assim ele vai ficar ainda mais volumoso. Como vocês podem observar, ele já ficou mais volumoso. Agora eu vou acrescentar o leite talhado. Então é só colocar todo o leite. Mistura rapidamente. Eu já vou colocar a farinha de trigo. Para essa receita de hoje são 2,5 xícaras de farinha de trigo. Lembrando também que todos os ingredientes com pesos e medidas estão aqui na descrição do vídeo. É só misturar bem até toda a farinha incorporar na massa. Você não precisa bater muita massa, é só o necessário para a farinha incorporar. Se você bate muita massa, a farinha começa a desenvolver o glúten e o seu bolo vai ficar mais pesado. Já misturei bem a farinha, a massa já está bem uniforme. Eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento para bolo. Mistura novamente até o fermento se incorporar na massa. E a massa do bolo já está pronta, vou colocar na forma. Eu vou fazer esse bolo recheado de maçã numa forma que tem 30 por 20, ela tem 5 centímetros de altura, ela já está untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo. Eu vou começar colocando a metade da massa na forma. Espalhe bem para ela formar uma camada uniforme no fundo da forma. Essa massa fica um pouco mais firme, mas é assim mesmo. Eu já fiz uma camada uniforme de massa no fundo da forma e vou cobrir com uma mistura de açúcar mascavo e farinha que a gente preparou anteriormente. É só espalhando com a colher até que cubra toda a massa.
Por cima do açúcar eu vou colocar as maçãs, você vai colocando bem espalhado para que ela cubra toda a massa. Já coloquei todo o recheio de maçã, vou finalizar colocando o restante da massa. Vou colocando ela aqui por cima do bolo e depois eu vou alisar para que cubra todo o recheio. Agora é só espalhar com cuidado a massa por cima de todo o recheio de maçã. Já espalhei bem a massa, vou finalizar colocando a farofa. Agora é só ir apertando com a mão, formando torrões e quebrando aqui por cima da massa. Deixa uns torrões um pouco maiores, que assim ela vai ficar bem crocante. Coloquei toda a farofa, agora é só levar o bolo para o forno. E o bolo precisa estar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos. Faz o teste do palito, ele tem que sair limpo e seco. Então assim que o bolo estiver assado, eu volto aqui para servir ele para vocês. E eu já estou de volta com o bolo de maçã assado. Aqui no forno ele ficou por 45 minutos e agora chegou aquela hora boa, hora de eu servir ele para vocês. Vejam que lindo fica esse bolo, a farofa fica bem crocante. Agora eu vou cortar um pedaço aqui, a massa fica bem macia, o recheio de maçã no meio. Tá imaginando a combinação de sabores desse bolo? Quero ver todo mundo fazendo em casa. E vejam só a perfeição que fica esse bolo. Uma camada bem generosa de recheio de maçã, uma massa macia e fofinha, um bolo perfeito para você fazer em casa. E vejam só a fofura dessa massa, uma farofa crocante, um recheio delicioso de maçã. Esse bolo fica doce na medida certa. Agora é só você preparar um café bem gostoso em casa e se deliciar com esse bolo maravilhoso.